Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Falaremos hoje sobre pêndulos simples e cônicos. Pêndulos que são aparatos que foram muito utilizados para a medida do tempo. E ainda hoje se utiliza alguns relógios com a base de pêndulo. Estamos na apostila 5, aula 80, pêndulo simples e cônico, página 96. Nós temos o pêndulo simples. Então, como que fazemos para determinar o período desse pêndulo simples? Então, para determinar o período do pêndulo simples, o T, que é de período, vai ser 2π vezes raiz quadrada de L. Quem é L? O comprimento que une o corpo que está em movimento oscilatório até um ponto fixo, dividido por G, a aceleração da gravidade. Então, o período do pêndulo simples, lembrando que período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Se ele está aqui na extremidade esquerda, no ponto mais elevado, então quem é meu período? O tempo que ele demora para ir até a extremidade direita, ponto mais elevado, e retornar. Se ele estiver na posição central, quem que é meu período? Ele vai, volta, neste retorno, quando ele chegar aqui novamente, é o período. Agora, nosso pêndulo cônico. Então, qual a diferença do pêndulo cônico para o pêndulo simples? O pêndulo cônico é um movimento de vai e vem, a sua projeção no solo é uma reta, e a projeção do movimento do corpo que está em movimento aqui oscilatório é uma circunferência. A projeção no solo é uma circunferência. Como que eu faço para determinar o período aqui do meu pêndulo cônico? Período é o tempo que demora para esse cone, para que a projeção dele faça uma circunferência completa aqui no solo. Então, um movimento completo aqui, ó, esse é o período do pêndulo cônico. Como que a gente calcula? Então, vai ser o 2π, L cosseno de θ, lembrando que o cosseno de θ é o ângulo formado entre a nossa cordinha aqui que está tracionada e uma reta vertical que tem como a sua projeção o centro da nossa circunferência. Então, vai ser o período do pêndulo cônico, 2π raiz quadrada de L cosseno de θ sobre G, que é a aceleração da gravidade. Exercício 1. Os comprimentos de dois pêndulos A e B são 45 centímetros e 60 centímetros, respectivamente. O pêndulo A está na Terra e o pêndulo B num planeta onde a aceleração da gravidade é 9 vezes menor que a Terra. Então, posso falar que o GB, que é a aceleração da gravidade nesse planeta B, é o GA sobre 9, ou eu posso falar que o GA também é 9 vezes o GB, que é a aceleração da gravidade nesse planeta B. Ache a relação período de A sobre período de B entre os períodos dos dois pêndulos. Então, para determinar período, 2π raiz quadrada de L sobre G, o pêndulo do A, 2π LA sobre a gravidade do pêndulo no planeta A. B é 2π, comprimento do pêndulo, sobre a aceleração da gravidade, onde esse pêndulo se encontra. Então, ele quer TA sobre TB. Então, primeiramente, quem quer GA? Aceleração do A é 9 vezes o GB, porque o GB é 9 vezes menor, tudo bem? Comprimento do A, convertemos tudo para metro, 45 centímetros, é igual a 0,45 metros, 60 centímetros, é igual a 0,60 metros, só dividir por 100 para sair de centímetro e chegar em metro. Agora sim, nós vamos colocar quem quer TA sobre TB, TA 2π LA raiz quadrada de LA sobre GA, TB 2π raiz quadrada de LB sobre GV. Vamos já eliminar primeiro os 2π, tá bom? Aí eu tenho raiz em cima, raiz embaixo, então vou colocar uma raiz única só, divisões de frações, copiamos a de cima e multiplicamos pelo inverso da de baixo, e aqui nós vamos fazer uma substituição. Quem que é GA? GA é 9GB, tá bom? Então aqui ficou 9GB e aqui ficou LB sobre GB, passa para o outro lado, inverte e multiplica. Então ficou o GB vai para cima e o LB, que vale 0,60, vem para baixo, tá bom? Então aqui que nós vamos fazer aqui agora? De novo, GB em cima, GB embaixo, tchau para ele.
Número decimal, vou eliminar esse número decimal dividindo por 0,15. Então, aqui em cima vai ficar 3 e aqui embaixo vai ficar 4. 0,60 dividido por 0,15 dá 4. 4 vezes 9, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, embaixo ficou 6. Em cima ficou 3. Então, TA sobre TB, raiz quadrada de 3 sobre 6. Fizemos exercício número 1. Exercício 4. Um pêndulo cônico. Então, um pêndulo cônico é aquele cuja projeção forma uma circunferência no solo. É constituído uma pequena esfera de massa M presa à extremidade de um fio de comprimento R, que possa girar em plano horizontal em uma trajetória circular de raio R, seno θ, o ângulo formado entre o fio e a vertical, e G, a aceleração da gravidade, desprezando a resistência do ar, PETS, desenha um esquema representando o funcionamento do pêndulo cônico. Então, só esquematizamos aí, pegamos a figura da apostila, tudo bem? Então, nós temos aí um pêndulo cônico. Item B, marque as forças que atuam na esfera. Então, temos a nossa esfera, tem massa, tem aceleração, está sujeito a uma aceleração da gravidade, então tem força-peso. Então, é a força-peso e minha força-tração. A cordinha está esticada, então nessa corda tem uma tração que faz com que esse objeto aqui permaneça em movimento aqui, ó, circular. Então, nós temos a força-tração, que puxa essa cordinha, e a força-peso também, direcionado para baixo. Item C. Determine o valor da resultante das forças que atuam sobre a esfera em função da massa, da aceleração da gravidade e do θ. Que tipo de resultante é essa? Primeiramente, verificamos que a projeção no solo é uma circunferência. Então, essa esfera, essa bolinha aí está executando movimento circular. Movimento circular. Temos que a nossa resultante centrípeta. Quem que é a nossa resultante centrípeta aqui, ó? Então, que tipo de resultante é essa resultante centrípeta? Então, aqui analisando esse esquema de forças aqui, nós temos o quê? Quem que é minha resultante centrípeta? Olhando nesse triângulo aqui, ó. Então, é o meu cateto oposto. Então, posso falar que o T, seno de θ, é a minha resultante centrípeta. E o minha força-peso também, colocando, translado essa força-peso para cá, nesse triângulo de forças. O peso é um cateto adjacente em relação ao ângulo θ. Então, posso falar que T cosseno de θ, mg. Dividindo, aí eu coloquei que dividindo a parte de cima pela parte de baixo, T em cima corta com T embaixo. Seno dividido por cosseno dá tangente. Então, ficou tangente igual resultante centrípeta sobre o peso, que é mg. Agora, é só isolar em resultante centrípeta, mg passa multiplicando, mg é tangente de θ. A gente podia ter feito aqui também desse jeito. Pega esse peso, transladei para cá, quero calcular a resultante centrípeta. Quem que é a minha resultante centrípeta? É o meu cateto oposto, então posso falar assim também, que a minha tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é cateto adjacente? É o meu peso. Então ficou a resultante centrípeta. Então, eu vou falar que tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de θ é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Dispensaria essa parte aqui, tá bom? Aí depois isola normalmente. Peso, que é mg, passa multiplicando, chegamos aqui, tá bom? Item D. Determine a velocidade angular da esfera em função de g, l e θ. Então, a gente começa lá. Quem que é a nossa resultante centrípeta? Massa, resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Quem que é aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado sobre R. Nossa resultante centrípeta também posso obter dessa seguinte maneira, que é o mg tangente de θ. Lembrando que o meu raio, agora imagina aqui o meu triângulo aqui, a cordinha, então estou com distâncias, tá bom? Quem que é o raio? Agora minha resultante centrípeta vai ser o meu raio, tá bom? A minha bolinha está girando lá. Aqui é o meu L. Então, essa medida R no meu triângulo aqui de medidas agora de comprimento, vale o meu cateto oposto. Então, o meu seno aqui. No cateto oposto, eu uso o seno com hipotenusa. Então, o meu raio da minha trajetória aqui
vai ser L seno de θ. Agora nós vamos igualar essas duas equações. Resultante centrípeta é igual a resultante centrípeta. M ômega ao quadrado. Quem que é R? L seno de θ, que é igual a mg tangente de θ. Então, eu substituí aqui, ó, no lugar do R, coloquei L seno de θ. E aqui eu copiei igualzinho. M dos dois lados foi cortado. Aí que eu peguei esse L seno θ, multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Lá eu tinha G tangente de θ. Mas quem que é tangente de θ? É o seno sobre cosseno. Seno em cima, seno embaixo a gente corta. Então ficou, assumir com esse 2 aqui, eu coloco raiz quadrada. Caso você não esteja entendendo por que ficou assim, ó. Então lá em cima ficou G sobre cosseno de θ sobre L. Então divisão de fração a mesma história. Copio de cima, quem que é o de cima? G sobre cosseno de θ. Vezes o inverso do de baixo, é L sobre 1, então vai ficar 1 sobre L. Então por isso que o L veio aqui para baixo. Então determinamos entender. Determine o período do movimento da esfera em função de G, L e θ. Então, nós já temos ali que a velocidade angular já está em função do G, do L e do θ, porque é cosseno, então nós vamos explorar isso daí. Primeiro, o que é a velocidade angular? É a, a minha distância angular. Então, quantos radianos ele executa por determinado tempo, e esse tempo eu vou adotar como período. Então, período é o tempo que demora para uma oscilação completa. Estou no movimento circular, realizei uma volta. Então, a distância angular foi 2π radianos, tudo bem? Então, no lugar da variação angular, colocamos 2π, porque é uma volta completa, sobre o tempo, que é o período. Agora eu fiz, quem que é ômega? Ômega é igual a raiz quadrada de L cosseno de θ, que é igual a 2π sobre t. Quero determinar o período. Passa esse período para o outro lado multiplicando, e esse termo todo eu passo para cá dividindo. Aí vai ficar a divisão de fração. Então, vou pegar essa fração aqui que foi lá para baixo e vou inverter. Então, vai ficar 2π vezes raiz de L cosseno de θ sobre G. Então, ficou o período igual do pêndulo cônico, 2π raiz quadrada de L cosseno de θ sobre G. Lembrando que esse cara aqui passou dividindo, depois essa divisão de fração eu copiei o 2π e multipliquei pelo inverso desse cara. L cosseno de θ foi para cima e o G ficou embaixo. Pessoal, encerramos essa aula. Pessoal, se você estiver um pouquinho triste, cabisbaixo, aconselho você a assistir uma aula do Loslen, Crase, aula 2. Assista lá, garanto que você vai dar muita gargalhada. No finalzinho da aula, tem um momento muito engraçado, além do conteúdo que é excelente.